Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. O fundamento de Gênesis. Verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quarta-feira, 9 de abril de 2025. Lidando com a morte. Olá, amigos. Sinto-me agradecido ao nosso bondoso Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para dedicarmos algum tempo ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que neste momento você se sinta abraçado pelo nosso querido Pai Celeste. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas de modo abundante sobre cada aspecto da sua vida, sobre cada pessoa que habita em sua casa. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. A morte é o salário do pecado. É a penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte de vida, o Criador. Assim, a morte tem um papel importante nas profecias, tanto na sua realidade, quanto, ainda mais importante, na sua solução, encontrada apenas em Jesus e em sua morte e ressurreição. A primeira menção da morte na Bíblia e a primeira vez em que ela ocorreu lançam luz sobre esse tema importante nas profecias bíblicas e nos ajudam a compreender a gravidade do pecado, nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema. Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, isto foi para ele a mais penosa cerimônia. A sua mão devia levantar-se para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria de testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo homem. Esta oferta cerimonial, ordenada pelo próprio Deus, devia ser para Adão uma perpétua recordação da sua culpa e também um penitente reconhecimento do seu pecado. Este ato de tomar a vida deu a Adão um profundo e mais perfeito senso da sua transgressão que nada menos que a morte do amado Filho de Deus podia expiar. Ao matar Adão, a inocente vítima, pareceu-lhe estar derramando o sangue do próprio Filho de Deus por sua própria mão. Sabia que se tivesse permanecido firme em Deus e leal à sua santa lei, não teria existido a morte de animais nem de homens. A primeira menção de morte na Bíblia aparece em Gênesis 2, 16 e 17. Lá diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se fôssemos considerar os tempos de verbos da língua hebraica, que não existem na nossa língua, onde nós lemos certamente morrerás, melhor seria dizer: no dia em que dela comerdes, e morrendo, morrereis continuamente. A palavra traduzida como certamente morrerás é uma única palavra idiomática hebraica que pode ser traduzida literalmente como morrendo, morrerás. A palavra é usada 49 vezes no Antigo Testamento hebraico, com pouco mais da metade delas no Pentateuco. A palavra carrega consigo conotações judiciais, onde é frequentemente usada para declarar a pena de morte por vários crimes, de modo que reflete uma pena legal por violar leis específicas. Vemos, portanto, aqui a pronúncia da pena de morte pela desobediência, e que Deus
em misericórdia e graça, executou essa pena não sobre Adão, mas sobre um animal sacrificial, do qual ele fez túnicas de pele para cobrir a vergonha humana. Então, desde o primeiro anúncio da pena, vemos uma demonstração e um prenúncio de Jesus Cristo. Deus pronunciou a pena de morte sobre Adão, se ele desobedecesse, e cumpriu essa punição em um sacrifício no lugar da vida de Adão. Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida, mas isso não é verdade. A morte é o oposto da vida, é a destruição da vida. A morte é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Quando nós dizemos, certamente morrerás, isto é uma afirmativa que significa que a advertência se cumprirá. Ela acontecerá como uma consequência, mas não sabemos se ocorrerá de imediato ou somente no devido tempo. Ao usar a repetição do mesmo termo, o morrendo morrerás, ele indica com clareza não só uma consequência, mas o início de um processo de morte que será paulatino, ou seja, cada célula começará a se multiplicar com qualidade sempre inferior à anterior. Com isso, virá o desgaste pela oxidação e o envelhecimento natural do corpo e, por fim, a decrepitude levará todo o organismo ao colapso final pela chamada corrupção da carne. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela, como se a humanidade percebesse de modo coletivo que existe algo fundamentalmente errado com a morte. Há alguns casos de morte que parecem ainda mais trágicos, como a morte de uma criança, por exemplo. Na maioria das vezes, nós esperamos que os pais morram antes dos filhos, pois essa é a ordem natural das coisas. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte quando seu filho justo foi morto pelo irmão ímpio. Foi uma morte especialmente dolorosa, cruel, trágica e injusta. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a de Cristo? Certamente, a morte é um tema doloroso, do qual os seres humanos procuram fugir. Mas graças a Deus, em Jesus, nós encontramos a solução, a resposta final para o problema da morte. Ele não nos abandonou nos nossos pecados, e ele tem a solução para cada um dos nossos dilemas. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.